Fala Indaiatuba, estamos chegando com mais um episódio do Indaiatubanos Podcast, essa segunda temporada, neste ano de 2023, o ano do calor, o ano mais quente da história da humanidade, até agora. Nós estamos chegando com mais um episódio, trazendo hoje um convidado especial, que está aqui para fazer um balanço, falar sobre Indaiatuba, falar sobre muitas coisas que têm chegado para nossa cidade. E eu estou com o Elvio Lauta, que eu não sei, esqueci de falar, ou esqueci de conferir se está com o microfone. Não está? Pois providencie o microfone, por favor. Não me sinto só daqui desse lado da mesa. Ah, o seu microfone, inclusive, eu guardei ali, tá? Depois você dá uma olhada. Estamos começando o episódio de hoje recebendo o deputado estadual Ricardo França. Muito obrigado por estar aqui conosco, Ricardo. E eu vou perguntar uma coisa que eu acho que todo mundo te pergunta, até o resto de sua vida vão perguntar. Você é parente do Márcio França? Eu acho que foi assim que começou o último podcast que eu vim aqui também. Ai, achei que ele tinha esquecido, mas... vamos lá. É um prazer estar aqui, é muito bacana conseguir trocar ideias, trazer resultados que a gente vem agarrando com o nosso mandato nesses últimos meses e não sou parente do Márcio França, mas o sobrenome é exatamente igual. E o seu, Longatti, França, a sua família é de Indaiatuba mesmo, né? Tem Sim, um histórico de Indaiatuba. Tanto pelo lado de mãe, que é Longatti, quanto pelo lado de pai, que é França. Os dois estão aqui em Indaiatuba há muito, muito tempo mesmo. Até meu pai literalmente cresceu aqui quando era criança, o meu avô veio pra cá, enfim, né, o bisavô vindo da Europa, e meu pai até conta algumas histórias sobre como que era 24 de maio quando era de terra. Então, assim, Nossa, é bem imagina. Indaiatuba raiz mesmo, assim. E tem alguns parentes seus que tem nome de rua, né? Sim, esse meu avô, o Genaro, por exemplo, o Luiz também. O Genaro foi um dos grandes responsáveis por instalação da fiação elétrica, de energia na nossa cidade, iluminação, lá atrás. Tanto é que tem uma rua no Jardim Morada do Sol em sua homenagem. Genaro França. E É, aí, essa família que você não tinha pra onde fugir, né? Era Indaiatuba. De um lado Indaiatuba, do outro Indaiatuba. E como é que você foi construindo-se pra entrar na política? Como assim? E você é jovem, né? Porque a gente tem os políticos que muito são obrigado pelo mais... carinho de me Você é chamar de jovem porque tem a minha jovem. idade, então somos jovens. Quem me vê pelas imagens acha que eu tenho mais idade, só porque eu tô sem muito O cabelo. importante é a juventude da nossa mente. Não, mas realmente, como é que foi entrar já jovem pra política? Como é que foi essa sua trajetória, o início? Foi uma construção quase que natural com a minha própria história de vida, vamos dizer assim, né? Eu sou de Indaiatuba, nasci aqui, meus pais estão daqui há muitos e muitos anos, enfim. E desde muito jovem, desde criança, eu acabava me inconformando com tantas injustiças que permeiam o nosso dia a dia. E, enfim, tive uma professora de História e Geografia, que foi a Roberta, lá no Candelária, que eu estudei por muitos anos, que ela fazia mensal, bimestral, enfim, tinham vários episódios desse por ano de fazer os alunos fazerem um trabalho de pegar uma notícia tanto de política quanto de economia e trazer a discussão, fazer um resumo e depois uma análise. E, bem, adolescente, sabe como que é, né? A aula na quarta, chegava pro pai, quarta-feira, amanhã, depois de amanhã, tem que levar uma notícia de jornal, compra de jornal para mim. E era comigo e com todos os alunos. Então muitas notícias eram repetidas. E tinham pontos de vista totalmente divergentes da mesma notícia. Então, isso foi uma questão que foi muito marcante para mim, de começar a ver formas diferentes, prismas diferentes da mesma notícia. E as aulas em si eram muito especiais nesse sentido também. E, enfim, desde muito jovem, sempre gostei de participar, de discutir, de debater, de tentar transformar a nossa realidade, o nosso entorno, e a política é a melhor forma de você realmente conseguir impactar positivamente a sociedade. E aí as coisas foram se construindo. Eu fiz um período de FIEC, depois eu passei na faculdade, abandonei a FIEC para justamente fazer a minha graduação. Encontrei a Kalila, a Karina, a irmã da Kalila, uma grande amiga minha, e ela comentou que estava trabalhando com o Bruno Ganem, que era suplente à época, vereador, enfim, as coisas foram se construindo. Então eu entrei na política já tem 10 anos, faz bastante tempo. Nossa. 10, quase 11, na verdade, né? Já faz um bom tempo, né? Mas antes de ir nessa trajetória, eu queria saber um pouco mais de como que era essa Indaiatuba de você criança. Você criança em Indaiatuba, o que tinha em Indaiatuba nessa época da sua infância? Eu acho que provavelmente um pouco mais da metade da população hoje de Indaiatuba não nasceu aqui, ou até mais do que isso. E eu tive essa diferença. Eu nasci aqui há muito tempo atrás e vi a cidade crescendo. Eu lembro quando eu era criança, bem criança mesmo, 4, 5, 6 anos, meus pais moravam num prédio ali pertinho da Escola Candelária, da Igreja Candelária. E eu lembro que não existia Jardim Esplanada 1, 2 e acabava ali.
Não existia parque ecológico. Tudo mato. Era tudo mato. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Sabe aquelas conversas de internet? E literalmente era muito pequena a cidade. Quando eu fui ficando um pouco mais velho, quando eu fui entrando na adolescência e tudo mais, acabei, por vezes, ficando muito tempo no Shopping Jaraguá, que tinha lan houses, enfim, né, eu fui vendo a evolução de Indaiatuba e vivendo ela, né, então, a minha infância foi bastante agitada nesse sentido, porque a cidade era bem pequena, a gente podia ficar pra rua, podia ir pra cima e pra baixo, que não tinha nenhum problema de insegurança, ou, na verdade, existiam os problemas, mas quando você é jovem, você não, não sabe que existe. E era uma sensação de segurança muito maior. Indaiatuba, com cento e poucos mil habitantes, é diferente de Beirando agora seus 280, quase 300 mil habitantes. Você falou do Jaraguá. Jaraguá é um point pra quem dava volta ali no Jaraguá, né? Era Exatamente. outro shopping, na Era verdade, né? outro shopping, existia a entrada que não existe mais, o entorno não tinha aquela gradezinha, era direto na mureta, então literalmente ficava naquela mureta um grupinho mais de roqueiro, um grupinho mais de skatista, um Inclusive que grupinho tinha mais o de... bar ali, o local de rock, onde os roqueiros se encontravam, né? O Sim, plebe. depois de um tempo teve o Plebe, antes disso tinha o Teteus, o Hangar, enfim, tinha vários bares ali que era mais do pessoal um pouco mais velho da idade da minha irmã, né? Eu frequentava ali o shopping, minha irmã tem 4 anos a mais do que eu, ela frequentava mais do que eu esses locais, porque ela podia ir, eu ainda não. Mas nossa, eu me recordo de. Vontade não faltava de ir, né? Ah, mas adolescente quer estar em todo lugar o tempo todo, acha ruim ter que dormir, né? Se a gente É. pudesse não dormir, a gente não dormia. Até hoje eu sou um pouco assim. Se fosse possível não dormir, eu optaria por não dormir. Pra dar tempo de fazer mais coisa. Sempre fui muito agitado. Mas enfim, nossa, eu lembro da época que tinha um monte. Era uma febre de Lan House em Dayatuba. E aí tinha a época de um jogo, do outro jogo e tal. Eu fui vivendo isso. Nossa, fui caminhando por todo esse desenvolver da cidade, As vamos dizer assim. nossas gerações, assim, quem nasceu mais ou menos nos anos 90, teve uma infância, foi a última infância sem internet, né? Sim. Então a internet chegou pra gente e teve que aprender ali. E era o CPU, né? Muita gente Nossa. nem sabe o que é um CPU. A gente já pegou uma coisa mais avançada, mas mesmo assim, pra hoje em dia, um Ah, CPU, né? sim, não, hoje em dia, literalmente, não só a questão do CPU, mas eu conheço gente que é um pouco mais nova que a gente e que nunca teve um computador e não precisa ter, não vai ter, trabalha às vezes com edição de vídeo, com coisas que são de tecnologia, mas é tudo direto no celular. Então, você olha e fala, meu, que diferente, né? Eu lembro quando começou a ter computador, essas CPUs, essas LAN houses, era o ápice da tecnologia. Nunca que você entender, imaginar e conceber que ia ter um celular, né? E a gente lembra, eu imagino que você lembra qual foi, sei lá, o primeiro modelo, o primeiro, não vou te forçar a memória, é isso, mas eu lembro mais ou menos quando eu ganhei o primeiro celular, na escola, os primeiros colegas de sala que tinham um celular, que é uma coisa impensável. Hoje, a criança não vai, eu sempre tive celular, sempre tive esse Já nasceu contato, né? vendo, né? Já Isso, e a existe. gente não, o celular é uma coisa Não, nova, uma coisa. não, e hoje em dia o pessoal já nasceu tendo smartphone, né? Celular, né? Isso, Eu tinha um tijolão azul da Nokia ali que sobrevivia. Foi o primeiro celular à prova d'água que existiu. Porque ele caía em tudo, ele sobrevivia a qualquer não só a problema. prova d'água, eu acho que a lava de vulcão também deve ser a prova de Provavelmente. tudo, né? Provavelmente. Eu tive um Nokia daquele durante, nossa, muitos anos que eu ganhei do pai de uma primeira namorada que eu tive, e deixou lá, falou, ó, não tem mais. E isso assim, todo mundo já tinha algum aparelho, eu fui ter aquele. Tinha o jogo da minhoquinha, era o ápice da O tecnologia. ápice. Aí tinha Aí, um botãozinho internet, falou, ué, que é isso, né? não, você Internet. pagava SMS, então assim, Pagava, isso é verdade. era. Lembra daquele celular que abria assim? Meu, era uma Era febre. V3, não era uma coisa assim? Era, aí abria, meu. Eu lembro Quem do ia com pessoal que tinha. aquela, quem ia com aquele celular era tipo top de linha. E hoje, né? E hoje a criança já nasce meio que com celular. Já nasce com tela, já nasce assistindo, já sabe entrar no YouTube. Não, praticamente. Isso que assim, pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 2 anos e 4 meses. E eu evito ao máximo exposição a telas, enfim, tudo que é de fato recomendado pelo OMS, de exposição a telas, de hiperestimulações, de evitar a alimentação da forma correta, enfim, tudo que é possível dentro do que é idealizado de ser o melhor, a gente tenta fazer. Mas só de ver a gente mexendo no celular, quando você dá pra ela o celular desligado, ela começa a fazer 5 dedos. E ela não tem acesso. Então ela vê você e só de Uhum. te ver ela já sabe emular aquele comportamento. Então, e literalmente, vez ou outra, alguma coisa vai em algum lugar, tem TV, ela para, ela olha, ela não pisca. Porque aquilo realmente retém a Estimula atenção, muito, dá né? muita estimulação. Enfim, é difícil. A gente não consegue imaginar como que seria a nossa infância
com esse tipo de situação, porque a gente pôde viver sem. Hoje em dia a molecadinha quer ficar no celular. Nossa, isso é verdade. E eu não sei aonde vai, mas assim, vai só aumentando cada vez mais esse acesso às telas. Você falou que chegou a fazer FIEC, né? E depois foi. Qual que é a sua formação? Você Eu foi na sou faculdade? formado pela PUC Campinas em Relações Públicas. E eu cursei um semestre na FIEC em administração. Passei no vestibulinho, tudo. E aí eu já comecei a imaginar qual caminho que eu queria tomar profissionalmente. Tive aula com a Marilu, que era professora de comunicação. E aí que eu entendi bem que era realmente naquela área. Aí eu fui destrinchando e tinha jornalismo, PP, RP. Acabei optando por RP, que é Relações Públicas, e aí eu tive que escolher, ou continuava FIEC ou ia pra faculdade. Passei no vestibular, vou fazer faculdade, né? Ah, FIEC é meio, pra quem é de Indaiatuba, é um rito de passagem, né? Ah, É tá muito fazendo bom. FIEC? Já aí vou evoluindo, né, ao longo do tempo. Não, e é importante essa, vamos dizer assim, engatar, continuar a sair do colegial, continuar estudando enfim, porque senão você entra numa inércia diferente. Então, se você tá no ritmo, você continua. Se você parar pra você voltar a engatar a marcha ali, às vezes é mais complicado. E aí você foi chamado nessa época para trabalhar com o Bruno Ganem, que então era suplente, né, de vereador. E aí o Bruno te convidou para fazer parte da equipe dele, foi isso, né? Isso. Eu comecei a trabalhar com ele bem comecinho de 2012. Ele ainda estava como vereador, mas suplente. Aí o titular da vaga voltou, ele saiu da Câmara e foi disputar a eleição. Foi a, foi a penúltima eleição de 90 dias. Hoje em dia são 45 dias de campanha, tem seus 30 dias de rádio e TV, é mais curta. Antes eram 90 dias de eleição e a gente participou daquela eleição de 2012, que foi a eleição qual ele teve a maior votação da história da cidade até então, né? Acho que anteriormente a ele tinha sido Túlio mais votado, que hoje é vice-prefeito, e eram 3.800, 6.700 votos que o Túlio tinha tido. Aí 4 anos depois o Bruno veio com 6.202, deu aquela estilingada que justamente mostrava a capacidade de trabalho que a gente veio desenvolvendo, os frutos de um trabalho bem construído, né? E naquela época o pessoal até chamava, tem gente que chama até hoje, mas vem diminuindo, os meninos, que são mais meninos, né? Eu Já, fico já sempre estão, feliz. são pais de família e tal, mas meninos do semáforo, né? As pessoas que falam no semáforo, ficavam atendendo as pessoas do semáforo, e vocês desenvolveram esse trabalho junto de atendimento à população, né? Acaba marcando muito o semáforo em si, porque é bem diferente do que é comum de se acontecer. Mas é um trabalho contínuo, mesmo longe da eleição, a gente tá nas ruas, ouvindo a população, por vezes no semáforo, mas eu fiz dezenas de atendimentos na frente da OC, do UPA, centenas de atendimentos na frente de escolas municipais, creches, unidades de saúde, dentro dos ônibus, em linhas que são mais críticas, que a gente recebe muita reclamação, e literalmente milhares de atendimentos em semáforos diversos da nossa cidade, que é o que justamente marca mais, né? Poxa, político na rua, longe de eleição, no semáforo, é uma coisa que a maioria das vezes é engraçado. Até hoje acontece, de eu estar atendendo a população na rua, tudo, no semáforo, a pessoa passa com uma cara meio desconfiada, assim. Aí você vai abordar, ó, licença, sou deputado estadual, me chamo Ricardo França, tá aqui meu contato, caso tenha alguma demanda para melhorar a cidade. A pessoa continua com uma cara meio assim, sabe, desconfiada. Aí eu vejo que quebrou um pouco o gelo, eu pergunto, ó, desculpa, eu pergunto, você é novo na cidade? Ah, eu sou, faz um mês, 2 meses, 4 meses que eu moro aqui. Ah, entendi. Por isso essa cara de não entendendo muito bem o que tá acontecendo. Aqui a cidade a gente tem um grupo político que faz trabalho continuamente. Começou, às vezes dá tempo até de explicar, né? Começou com o Bruno, quando ele era vereador suplente, depois ele manteve esse trabalho, eu fui da equipe dele, eu me tornei vereador, ele disputou a prefeitura, hoje é nosso deputado federal, foi deputado estadual, enfim, dá para explicar como que foi a construção que foi sendo feita do trabalho da nossa equipe, do nosso grupo político, e como ele é muito permeado com a realidade das demandas da cidade, e justamente um dos pontos de captação é a rua, é o dia a dia. Né? Hoje é óbvio, é muito mais fácil com o WhatsApp, com o Facebook, com tudo, mas mesmo sendo mais fácil, ainda tem gente que só passa demanda quando encontra com a gente na rua. Né? E antes era impossível praticamente a pessoa se despender de sair da sua rotina, que já é corrida, do dia a dia, tá indo do trabalho para casa, para da casa ir para a faculdade, voltar, ela conseguir um encaixe no horário dela para ir reclamar na Câmara, procurar um representante. Então, se o agente político não estiver próximo da população, no dia a dia, não só perto de eleição, fica muito difícil da população conseguir reivindicar o que ela tem de direito. E aí a gente faz essa ponte, né? A gente sempre mantém essa porta aberta de diálogo com a sociedade. É óbvio que não depende só da gente para resolver, mas a gente pega a demanda, entende, compreende, explica, direciona, cobra os responsáveis, dá feedback de volta do que foi feito. Enfim, eu acho que é o trabalho, uma das frentes, um dos pilares de trabalho de um representante público é esse. E todos esses anos fazendo esse trabalho, você sente que as pessoas
já tem uma receptividade, te vem no semáforo, ô Ricardo, Ah, sim, ô sim. Bruno, enfim, e falar, parabéns pelo trabalho, ou falar, obrigado porque você me deu atenção. Como é que é esse retorno das pessoas Acontece, no acontece semáforo? bastante. Graças a Deus, é um dos nossos feedbacks, né? Você sente o termômetro nas ruas de se o seu trabalho está sendo eficiente ou não, se ele está sendo produtivo e devolutivo à sociedade ou não. E acontece bastante, né? A pessoa passa, não te conhece, passa a conhecer, conversa, passa uma reivindicação. Tem muitas coisas que você não resolve porque não depende só de você, mas você explica como que funciona, orienta. Tantas outras que depende de você ir lá e cobrar o responsável, você cobra a prefeitura. A prefeitura, obviamente, deve ficar feliz com isso também, porque ela tem que saber o que está dando de errado para consertar. Então a gente faz essa ponte de comunicação entre o representado e os poderes constituídos para realmente resolver os problemas. E muitas vezes a pessoa vem e dá um feedback extremamente positivo. Você lembra de algum assim que te marcou? Eu sei, são anos já fazendo isso, mais de 10 anos, mas tem algum que te marcou assim? Alguma pessoa que falou alguma coisa? Ou tava ali no semáforo e você lembra? Ou algum relato assim que você lembra? Tem vários episódios muito marcantes, principalmente quando se envolve a área da saúde, né? Que literalmente você fica muito mais sensibilizado e por vezes é onde você tem menos poder de atuação direta. É óbvio que por vezes, e muitas vezes, é a falta de informação. Então a pessoa tem um direito, ela não sabe a quem recorrer, a gente orienta, explica, manda ofício. Às vezes resolve ou não, a gente manda o passo a passo para a pessoa entrar na relação com contato direto com a ouvidoria da saúde. Não resolve, a gente explica que funciona através do MP, enfim, tem toda uma jornada, né? Até dentro dessas questões de saúde, eu, como parlamentar, tanto agora como deputado, mas quando eu estava como vereador, apresentei várias leis, vários projetos que se tornaram leis na nossa cidade para dar mais transparência, para facilitar o acesso a esse tipo de informação da população. Porque imagina só, a gente acabou de falar que muitas pessoas têm dificuldade de achar um representante e conversar no dia a dia. Se ela não acha um representante para conversar no dia a dia e para tirar uma dúvida, ela não sabe como funciona o sistema de saúde, ela fica perdida lá, fica rodando, 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 e às vezes é uma coisa simples de ser feita. Então, a gente fez muitas propostas e várias delas foram acatadas, se tornaram lei na nossa cidade, que dá mais transparência em escala dos médicos, em fila da saúde, que foi um projeto conjunto do nosso grupo na época, a questão de transparência no estoque de medicamentos, enfim, a gente tem vários projetos que, assim, eu acredito que ajudaram muito a melhorar a condição da saúde pública da nossa cidade e dar mais ferramentas para a população poder, de fato, ter acesso à informação. E o Bruno e você fazendo esse atendimento na época, crescem de um suplente para o mais votado da história da cidade na ocasião, lógico que o grupo aí cresce e aí o Bruno é alçado, né, a ser candidato a prefeito. E aí, como é que foi essa construção de grupo? Ele te convidou para ser o sucessor dele, o vereador dele, quando ele sai para ser prefeito? Como é que foi essa época? O Bruno ele literalmente falava pra mim, viu, você tem perfil, você tem que tentar e tal. Eu pretendo me viabilizar pra prefeito, ainda faltam alguns anos, mas a gente tá caminhando. Pô, se der certo, vem. Ah, tô pensando, vamos ver. Chegou um dado momento que literalmente eu percebi que era necessário que esse grupo político que estava se formando com um projeto robusto, bem organizado, bem pensado de planejamento futuro para Indaiatuba, o qual ele era o maior expoente e o porta-voz dessa ideia de desenvolvimento de Indaiatuba ia disputar o executivo, a gente precisava de representantes desse mesmo modelo de gestão na Câmara. Então, o desafio foi aceito e deu muito certo, né? Eu tive minha primeira candidatura em 2016, 16, isso. 2016, com 25 anos, e tive a segunda maior votação da cidade. Tive 5.185 votos. Então, foi uma surpresa para mim, para todos, eu acredito. É óbvio que eu tinha a vontade de ser eleito, imaginava que tinha possibilidades, tinha trabalhado muito para isso, mas a gente sabe como que é a organização eleitoral. Foi a primeira vez que eu disputei, já tinha vivência de duas eleições, né, de 2012 e 14, mas é diferente você tá no contexto de eleição e você ser o candidato, né? Montando a equipe do zero, com muita dificuldade orçamentária, enfim, com muito trabalho, muito suor, mas com todas as limitações naturais de alguém com 25 anos. Né? E tive a segunda maior votação daquela eleição, a terceira maior da história da cidade até então. Até então, a gente tá em 2016 ainda, né? Você sobe, e aí essa escada continua subindo, né? Primeiro o Bruno suplente, atende a população, faz um bom trabalho, se torna mais votado. Aí se alça prefeito, você se torna vereador, e aí, 4 anos depois, você consegue a maior, se for a terceira, aí você consegue a maior votação da história de 2020, né? Em 2020 eu
meio de pandemia, uma eleição que eu tinha certeza que ia ser muito difícil, porque a pandemia me tirou daquilo que acaba sendo uma vantagem competitiva, que é a presença nas ruas. A gente tem muita dificuldade de achar representantes no dia a dia e eu me fazia presente todos os dias possíveis nos semáforos, nas unidades de saúde, nas escolas, enfim, discutindo as leis, discutindo os projetos, apresentando propostas, indo para as ruas. Eu tentei fazer um mandato o mais completo possível, desde a parte de fiscalização, porque eu entendo que é o seguinte: você tem 3 pilares principais: representar e ouvir a sociedade, legislar, sendo propostas suas ou ouvindo as propostas do executivo, e fiscalizar. E eu tentei me dedicar e vou continuar me dedicando ao máximo todos os dias para fazer muito bem feito esse tripé do legislativo. Então, fiscalização, a gente fez dezenas de requerimentos de informação, levamos algumas situações ao conhecimento do MP quando a prefeitura não conseguiu resolver, que a gente já tinha mostrado o problema. Outras tantas foram resolvidas, foram esclarecidas, outras a gente continuou batendo em cima até resolver, enfim. De legislação foram mais de 100 projetos de lei, né? Além dos projetos de lei de nomeação de próprios públicos, ruas, enfim, que tem um trâmite um pouco mais, vamos dizer assim, é uma burocracia que você fez bem feito, ela vai virar nome de rua, que é importante, porque vai gerar um CEP para aquela rua, poder receber carta, correspondência, etc, etc. Mas, tirando os nomes de rua, foram mais de 100 projetos apresentados. Quase um terço deu certo de ser aprovado. E isso é um número, assim, para qualquer Câmara Municipal, é um número muito grande. Para Indaiatuba, então, nem se fala. Que aqui a gente era da oposição, a gente tem uma dificuldade natural por ser de um grupo que não é o mesmo do prefeito. E mesmo não sendo o mesmo grupo do prefeito, a gente teve o mesmo objetivo que eu acredito que todo prefeito tem, que é fazer o melhor trabalho possível. Então, a gente criticava da forma que a gente achava que deveria ser para chegar no melhor objetivo. Todo mundo quer chegar em São Paulo, é Castelo, é Bandeirantes, é Anguera. Então, cada um Vai de tem helicóptero. vai de helicóptero, pega o Waze, vê onde que tá com o trânsito, onde não tá. Cada um vai ter um planejamento e um porquê daquele planejamento. Mas o objetivo em comum final é o sucesso, é melhorar a cidade. Então, poxa, foram anos de muito trabalho e que deu esse resultado, né? Foram 4 anos de muito trabalho. Quando chegou perto da eleição, veio a pandemia. Aí eu senti que eu poderia ter dado o azar de ver tudo indo água abaixo. Mas mesmo assim, no cenário muito diverso, a gente teve a maior votação da história da cidade, com 7.321 votos. E tem que usar máscara, né? Tem que Máscara. não só usar a máscara, não por não poder usar ou não gostar de usar. Porque ninguém gosta, né? Você usa porque precisa, você usa porque é o recomendado. Mas não poder ir ao encontro das pessoas, né? Não poder Sim, ir ao sim. semáforo. Isso é A o... proximidade com a população, ainda mais que a gente vive no Brasil, que é um país. Meu, você vai reclamar de brasileiro? Não tem povo mais alegre, mais comunicativo, que Faz abraça, que amizade na beija, que, meu, fila da vai lotérica. na fila da lotérica, no sofrimento, você vai lá e fala, poxa, tá ruim aqui, tá demorando, tá calor, verdade. E você já puxa assunto e já vira amigo. Você quer arrumar um amigo, você tá na fila, você fala, esse mercado aqui, esse tanto de caixa só tem 3. É Nossa, mas isso sempre, aí é meu, você vai triste. arrumar uns amigos, sempre assim. Você fala, que demora, não sei o quê. E aí, meu, é verdade, você tem razão. Você arruma uns amigos, depois daqui a pouco você tá no churrasco na casa da pessoa. É assim. A gente, viu, da linha do Equador pra baixo, a gente tudo assim, agrega, né? Todo mundo chega muito perto. E aí, dentro desse trabalho aí, vamos fingir que não teve pandemia, fingir não, mas vamos esquecer a pandemia, assunto pandemia, para falar de que esse trabalho continuou via redes sociais e depois, aos poucos, a pandemia foi diminuindo, foi podendo ter encontros, podendo a vacina e tal. Agora, meio que voltou ao normal, mas dentro disso, teve esse atendimento às ruas, trouxe ações em várias áreas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessas áreas. Transparência, educação. Um bom exemplo. A gente conquistou um dos primeiros projetos de lei que eu bati firme para conseguir aprovar, tive que entrar com recurso, enfim, mas virou uma lei na nossa cidade, que é aquela questão que talvez para alguns que já me acompanham há mais tempo já saibam, mas para quem não sabe é bom saber, vagas preferenciais na Zona Azul. Como que funcionava? Tem aquela vaga demarcada, por idoso, para pessoa com mobilidade reduzida. Quem tem direito a essa vaga? Apenas quem, de fato, está nesses grupos. Como que fazer para usufruir dessa vaga? Tinha que deixar o cartão de estacionamento, um cartão de identificação no painel do carro e estacionar só nessas vagas.
que eu fiz? Conversando com uma pessoa na rua que estava literalmente reclamando da dificuldade de achar vaga, porque tem dificuldade financeira, então, poxa, no centro eu não consigo achar vaga porque estão ocupando a vaga de uma forma indevida. As outras vagas eu tenho que pagar porque é zona azul. Ou eu tenho que parar 5 quarteirões para baixo e não tenho condições de subir com 5 quarteirões. Poxa, isso é um problema, um problema, um problema. Realmente é um problema. A gente elaborou um projeto de lei para que em todas as vagas do sistema de zona azul elas fossem elas fossem como se fossem as vagas exclusivas para essas pessoas. Então, em qualquer vaga da Zona Azul, a pintada, demarcada ou não, deixando o cartão no painel do carro, pode se estacionar ali com gratuidade de até 2 horas. Que é a mesma regra das outras que era antes. Ou seja, a gente pegou a regra que existe e falou assim: peraí, vamos ampliar ela. A regra continua igual. Quem estabelece a regra é a prefeitura. Eu só quero fazer esse plus. Discutimos bastante, conseguimos fazer ser aprovada. Poxa, foi um ganho enorme para todo mundo que é da melhor idade, para todo mundo que tem algum tipo de mobilidade reduzida, e até no nosso entendimento, as pessoas que têm laudo de autismo, né? Poderiam utilizar, depois veio o Hélio com outro projeto de lei exclusivo para o autismo também, mas já estava englobado nessa nossa legislação. Então, foi um avanço bacana, que veio da onde? A conversa no dia a dia. Conversa no dia a Se não dia. tivesse essa conversa, talvez até hoje essas pessoas iam ter essa dificuldade, né? Sim, Então, essa sim. conversa leva a uma solução e vai se construindo. Depois vem, as leis vão sendo complementadas, vai se complementando, e aí Sim. vira um direito adquirido, que foi mais ou menos o que aconteceu também no caso do transporte coletivo, né? Olha só, tá acompanhando o meu trabalho. Ah, um passarinho me Um contou. passarinho te contou. A gente fez um projeto de lei também em relação ao transporte coletivo, obrigando a contratos futuros terem a cláusula que coloca a necessidade de ar-condicionado no transporte coletivo. E isso acabou dando bons frutos, tanto é que a gente tem Antes desse ar-condicionado, calorão. né, Eu antes tava desse prevendo. calorão. E você falou que esse ano mais quente, espera ano que vem pra você ver. Tá só esquentando. É, Não, mas a gente não mas tá em janeiro, fevereiro ainda. para quem anda, mas para quem anda de ônibus, assim, diariamente, mesmo não precisa estar um calorão, já é Sim, sim. desagradável. O ar-condicionado ameniza um pouco essa situação do Ameniza. transporte. E o transporte público, coletivo, ele. Aqui em Datuba a gente vê que ele realmente ele sofre, vamos dizer assim, um preconceito. A pessoa ela tenta fazer de tudo para sair do transporte coletivo, para comprar uma moto, para ir de bicicleta, para ir de outro modal de transporte, porque o transporte coletivo, por vezes, não está contento daquele usuário. Já em cidades maiores, principalmente São Paulo, você vê que existe uma luta constante pela melhoria, pelo avanço do transporte coletivo. Porque se você abandona o transporte coletivo, a tendência é o trânsito ficar ainda mais caótico. E é natural. Para quem acabou de vir para Indaiatuba, acha o trânsito uma maravilha. E é, em comparação a São Caetano, Osasco, São Paulo, enfim, dessas grandes Guarulhos. cidades, Guarulhos, que é de onde normalmente vem pessoas morar aqui em Indaiatuba, poxa, tá uma maravilha. Mas para quem já tá aqui há alguns anos, realmente sente com o tempo a coisa indo cada vez pra um sentido de, poxa, antes demorava 10 minutos pra atravessar essa cidade. Poxa, agora demora 15. Poxa, agora tá demorando 20. Eita, agora é 25. Nossa, agora é meia hora. Pera aí. Aquela calma, aquela escolha que a pessoa fez de escolher por Indaiatuba envolve vários fatores. Entre eles, também isso. Então a gente tem que lutar para que realmente cada vez mais a gente tenha avanço. Mas, óbvio, a prefeitura, a gestão vem fazendo avanços nesse sentido. Não tanto no transporte coletivo em si, mas em abertura de novas avenidas, em modificações de ruas, enfim, tentando organizar cada vez mais o trânsito. Mas é uma tarefa bem difícil. Até porque a gente tem muito carro emplacado em Indaiatuba, né? Tem. Graças ao pedágio. Tem bastante carro aqui emplacado e o trânsito tem sido um desafio, porque aí precisa criar alternativas, principalmente nesses bairros novos que estão surgindo, tem bastante prédio subindo, condomínio começando, e aí você percebe um ganho no trânsito, o trânsito fica mais carregado, tem mais carros na rua. Tem também um projeto, Ricardo, que eu estava vendo aqui, que é sobre as creches. Você tem esse trabalho com a infância, Sim. e tem um projeto de lei sobre vagas em creche, é isso, né? Eu tenho, entre várias bandeiras de atuação, né? Quem acompanhou um pouco mais de perto o trabalho como vereador, viu atuando em todas as áreas. Transparência, saúde, conquista de direitos e garantias e por aí vai. Mas causa animal, defesa da infância, né? Principalmente defesa de todos que precisam, né? A gente, como eu disse bem no começo, eu não me conformo com injustiça, eu não me conformo com tantos problemas que a gente vê permear a sociedade no dia a dia, e tô na política para tentar consertar isso, para tentar fazer força para ir mudando. Eu sei que não é rápido, mas se ninguém tiver lá
empurrando para a direção certa, a coisa não vai para a direção certa. E a questão que você citou deve ser o projeto de lei que eu coloquei, que mulheres vítimas de violência doméstica têm preferência na transferência de creche, né? A gente identificou esse problema há algum tempo e conseguiu apresentar e aprovar a lei, porque por vezes a mulher que sofre algum tipo de violência, seja física, eh, patrimonial, enfim, ela às vezes consegue sair de casa. Vai voltar para casa da mãe, do pai, vai para casa de um parente ou de alguém que acolhe, só que é do outro lado da cidade. O que é bom, né? Vai ficar longe do agressor. Sim. Mas a criança ela tá localizada em qual sistema de ensino? Público. Ele funciona por georreferenciamento, ou seja, perto da casa que ela tem o domicílio. Ah, mas ela mudou de casa. Então ela tem que mudar a criança de creche, de escola. E o tempo? Ah, então. Só Aí o ano você que cria. vem, só Então, aí depois. você cria a prioridade. Qual que é a prioridade? Ela. Então, a gente tentou elencar algumas formas de melhorar isso. Né? A mesma lógica de você tentar ajudar quem mais precisa. Nesse momento, nesse tipo de situação, quem mais está precisando da vaga é a transferência de quem está fugindo, de um abuso, de uma violência. É óbvio, não é só chegar lá e falar: olha, eu estou sofrendo uma situação, preciso trocar. Se chegar lá falando: olha, eu estou sofrendo essa situação, preciso trocar de lugar, vão pedir o boletim de ocorrência. Ah, não tem. Ah, então vão orientar a fazer, porque tem que ter todo o respaldo legal para isso. Mas é o tipo de projeto que me dá muita felicidade de ter apresentado e ter conseguido unanimidade, né? Na casa, mesmo sendo primeiro mandato, éramos em 3 e 9 da base do governo. E quase todos os projetos que aprovei foram por unanimidade. Então, a gente teve aí uma construção de muito diálogo com os outros vereadores, muito diálogo com a prefeitura. Enfim, esse é um projeto que eu fico muito feliz de ter conseguido aprovar. E não só os projetos, mas também a transferência, né, de recursos. Tem emenda para o Bolsa Passe, né? Que é É, um a gente. recurso do Eu tava falando orçamento. do tripé, né? Fiscalizar, ouvir a sociedade e legislar. Em alguns dos raros momentos que você, como vereador, pode manejar recurso público, é no momento da discussão do orçamento. Ou do PPA, que é o plano plurianual, que é o guarda-chuva maior do orçamento, vamos dizer assim. Você dá uma direção dos próximos 4 anos e vem a lei orçamentária de cada ano. Então, no final do ano, você vota como vai funcionar o orçamento do ano seguinte. Isso no município, no estado, na nação. E eu sempre apresentei várias emendas. O pessoal da prefeitura não ficava muito feliz porque, Nossa, era enfim. muito. Eu lembro mesmo que nessa época eu fazia cobertura da Câmara. Então Ah, era sim, você tava no Comando Notícia. dezenas. Sim, sim, dezenas e dezenas. Que era muito, eu não 20, lembro. 30, depende do ano. Mas, em geral, eu sempre estava tentando manejar recurso de uma área que eu achava que já estava devidamente munida de recursos para uma outra área que carecia. Então, eu sempre tentava manejar recurso de propaganda institucional, publicidade, para saúde, para educação, para assistência social. Né? A própria questão do Bolsa Passe que você citou, eu conquistei mais de R$ 1 milhão pro Bolsa Passe. Para quem não sabe, em Indaiatuba tem o programa de Bolsa Passe. O aluno que está fazendo faculdade, sua primeira graduação, ele consegue, apresentando uma série de documentos, ter um reembolso parcial, ou da sua mensalidade, ou do custo do seu transporte. Normalmente é por van, enfim, seu nosso contrato, e consegue um reembolso parcial. Isso é muito importante, porque eu acredito que a educação não só traz mais facilidade de você realmente conseguir interpretar o mundo, tudo, mas também no nosso país ele é um grande, é uma rota para o mercado de trabalho, para uma eficiência maior na arrecadação de bons salários, de bons empregos e ascensão econômica e social. Então a educação é muito importante por vários fatores. E a faculdade é fundamental, a graduação num curso técnico, tecnólogo, enfim. Então, conseguir manejar recurso para o Bolsa Passe, conseguir remanejar recurso para o combate a perdas de água. A gente tem Indaiatuba é assim e todas as cidades vão ser assim em algum grau maior ou menor. Indaiatuba não está nem entre as melhores nem entre as piores, mas muita da água que é tratada, ela se perde pelo caminho, em vazamentos, em rompimento de adutoras e por aí vai. Então Tubulação você antiga, né? assim, e vai ser constante. Você sempre vai ter que tá trocando e prevenindo e conseguir remanejar mais de R$ 1 milhão para isso também. Né? Sem contar saúde, equipamentos, enfim, né? A gente trabalhou todos os anos mais de 400 mil para causa animal, para justamente conseguir fazer realmente um trabalho de identificação, de censo, de realmente acolher e ajudar as entidades que fazem um bom serviço na nossa cidade a terem recurso. Né? Poxa, quando eu olho para trás, eu vejo que como vereador, eu realmente fiz
tudo que era possível, o máximo possível, e tenho muito orgulho dessa trajetória. E o orçamento é legal, porque eu lembro muito das votações de orçamento, que não são fáceis, né? E não é assim, eu acho que tem que ir tanto pra lá. Tá, eu acho, mas da onde vai sair? E cada não cria. dotação orçamentária, as pessoas não têm noção disso. Tem um númerozinho, 0, 1, 22, e aí esse... Os primeiros 2 números é a secretaria, depois vem o programa, e vai, vixe, vai um código bonito. Rapaz, aquele código de barras, assim. Nossa, pra quem gosta é uma maravilha. Tem que sair desse código pra ir pra esse código. Até hoje eu também não encontrei. Assim, você literalmente olha e fala, meu Deus, que quebra-cabeça. Porque o pessoal acha que fala assim, deixa eu mandar um zap pro prefeito. Prefeito, eu acho que tinha que botar dinheiro mais na saúde. Não é assim. Prefeito, eu tô vendo o orçamento, aqui vai pegar, sei lá, 50 mil reais. A saúde é dividida em tantas frentes. Ela tem a questão de vacina, ela tem a questão de baixa complexidade, alta complexidade, emergência e... posto de saúde da família. Unidade básica. Aí você pega um código lá, o código X, vai sair daqui para ir para cá. Você indica isso, fala, porque é como orçamento doméstico, para dar o exemplo, né? Eu não consigo fazer mais dinheiro, eu tenho esse recurso. Então, assim, eu tiro de um lugar e põe para outro. Você não tem o recurso. Você tem uma estimativa do recurso que você vai ter. Exatamente. Então, você tem que... acha que vai. Você, pelo andar da carruagem, foi assim ano passado, eu imagino que vai ser assim esse ano. E é sempre divertido. A Paula ia lá, o Juca mesmo, antes de sair da prefeitura, iam lá apresentar, né, a relação quadrimestral do quadrimestre anterior, tudo. E sempre era a mesma discussão. Era, meu Deus do céu, a prefeitura vai falir, vai acabar o dinheiro. Eles sempre estavam num tom quase alarmista, porque eles se preocupam. A gente vê que aqui na nossa cidade tem essa preocupação. Eu sempre discutia o quanto que isso era realmente necessário. Vamos dizer assim, a dose do que é uma medicação, um veneno, é a dose. É a dose. Então, a gente veio todos os anos, inclusive nos anos de pandemia, um superávit enorme na nossa cidade. O que é o superávit? Para quem não conhece a palavra esquisita, é a junção de excesso de arrecadação com economia orçamentária. Então você vem aqui e fala assim, a cidade vai arrecadar 2,2 bilhões, que é o 2,1 bilhões, que é o planejado para o ano que vem. Então a gente tem que ser prudente, a gente vai gastar 2 bilhões e tanto, não 2,100, 2 e tantinho. Pouco menos. Aqui a gente tem que deixar uma margem. Só que daí o ano vai passando, em vez de você gastar 2,50, você gasta 1 bi 900 e pouco. Você gasta menos do que você falou que ia gastar. Só que você não arrecada 2,1, você arrecada 2,2. Pô, peraí, então eu gastei menos do que eu me planejei e arrecadei mais do que eu imaginava. A junção dessas duas coisas é o tal do superávit. E a gente teve décadas de superávit. Então a gente discutia muito, olha, tem onde gastar. Necessita-se de gastar mais na saúde, necessita-se de gastar mais em inovação tecnológica, em segurança, nisso. Tem onde pôr dinheiro, bem aplicado. E a gente discutia. Eu acho que o papel do parlamento é discutir, debater, aprofundar, trazer a sociedade para entender cada vez mais e participar cada vez mais. Controle social é importante, entender como que é gasto e como que é gerado o valor que o município pode gastar e como que ele vai ser empenhado é muito importante. Não, o modelo de gestão de orçamento, ele é assim... Eu apresentei diversas vezes indicações para a gente ter um orçamento participativo. Algumas cidades fizeram experiências que deram certo, algumas que não deram certo, mas você chama a sociedade para participar junto. Você chega, faz o raio-x e fala, poxa, eu tenho diagnóstico nesses 4 anos, eu vou fazer mais uma creche, mais um posto de saúde nessa região. Por exemplo, chama a sociedade e fala, gente, tá no meu plano, a prefeitura vai fazer. O que vocês querem antes? Numa discussão dessa com a sociedade, aparecem vários e vários e vários novos problemas e pontos que você pode resolver que você não sabia, porque é impossível o gestor, o vereador, o prefeito, quem quer que seja, saber tudo. Por isso que o contato com a população é importante, porque você vai recebendo informações e você vai filtrando. Isso aqui é a terceira pessoa que reclama do posto de saúde. Pera aí, eu vou passar ali para ver o que está acontecendo. Mas chega lá, conversa, tal, vai entendendo que, poxa, pera aí, que na verdade deu uma conjuntura onde 4 funcionários estão licenciados. 2 estão de maternidade, um de não sei o quê, outro de licença prêmio. Você fala, poxa, peraí. Agora dá pra entender o porquê que tá gargalando, porque tá com menos gente do que deveria ter. Poxa, vai lá, se comunica com a prefeitura e explica, mostra. Aí a própria prefeitura, às vezes, poxa, não tava integrado o sistema, não sabia que tava assim. Peraí, vou remanejar dali. Esse aqui vai tirar férias em outro momento para compensar aqui. Enfim, você tem que estar perto da sociedade para entender e conseguir se comunicar direito. E a questão da saúde é o melhor exemplo. Que
às vezes um profissional num posto específico, ele vai gerar uma economia. Óbvio que saúde não é só economia, mas pensando em gestão, se você prevenir alguns tipos de tratamento, fazer eles antes, ter uma prevenção, você vai, o gargalo lá no pronto-socorro vai diminuir. Sim. Porque essa pessoa tratou a pressão alta, ela não vai ter um AVC. Ela Ah, tratou a diabetes, ela não vai ter que amputar um membro lá É. na frente. É a própria questão da fila, né? Ah, prioridade 1, 2 e 3. Tá, mas se você não der andamento, quem é P2, daqui a pouco vira P1 também. Porque a pessoa tem tá 2, 3 anos esperando pra fazer um procedimento, ela tem um agravamento daquele quadro, ela vai parar no AOC, no pronto-socorro, porque estourou. E aí, o que acontece? Então, assim, você nunca consegue resolver a fila porque você só tá apagando incêndio. Então, apagar incêndio é fundamental, você tem que apagar incêndio. Só que você também tem que ir prevenindo, você tem que ir zerando. Você nunca vai deixar a fila no zero, absoluto. Porque às vezes vai ter um mês que não vai entrar ninguém naquela demanda e no outro vai entrar 5. No outro vai entrar 2, e aí a média são 4 por mês. Mas tem mês que vem mais, tem mês que vem menos. Uhum. Então você tem uma demanda presumida. Você não vai conseguir zerar ela, mas você não pode também deixar a demanda chegar num ponto que você demoraria 5, 6 anos para resolver. Não, não pode. E é até a questão da pressão alta, eu acho que é o melhor exemplo. Você trata no começo, a pessoa passa a não ter, pode controlar melhor a pressão, Sim. e aí ela não precisa usar lá na frente um remédio que é de uso contínuo. Que aí é um custo para a saúde, porque aí ela vai pegar o remédio todo mês. Principalmente, né? Um custo para a vida da pessoa, né? Ninguém quer ficar tomando ninguém remédio. quer ficar tomando remédio a vida toda, né? Isso é. E aí, dentro disso, dentro desses destaques, né? E aí, vamos continuar subindo nessa escada, né? Nessa escalada. Vem esse destaque como vereador, te botou como destaque dentro do grupo político, dentro da cidade, da região, para se candidatar a deputado. Tanto que eu lembro que eu te entrevistei depois Sim. da eleição. Eu falei, e agora? Você vai ser candidato a deputado? Você falou, não, veja bem. Veja bem, temos um grupo e temos que decidir em conjunto. Em grupo, que a sociedade fala, inclusive o que a gente ouve nas ruas. E como é que foi essa transição? Como você decidiu, né, se candidatar a deputado estadual? A gente já tinha um candidato natural, que era o Bruno, que já era deputado estadual e esperava-se que ele de fato viesse a disputar a reeleição. Mas, como você muito bem colocou, a própria sociedade começou o meio político, nossa, o meio político foi assim, incrível. Não teve um que acabou a eleição que não veio falar de, poxa, o que você fez? Porque assim, é óbvio, 7.321, maior votação da história da cidade, é um feito gigantesco. Mas, se você olhar em perspectiva para o resto do estado, eu seria o mais votado de quase todas as cidades. Eu seria um dos mais votados em todas as cidades. Eu seria, acho que, o terceiro ou quarto em Campinas, o segundo ou terceiro em Guarulhos. A gente tá falando de cidades com 1 milhão e tantos habitantes. E em São Paulo não seria eleito, mas ainda brincaram que dependendo da sorte, já teve caso no passado com um vereador de 7 mil votos lá. Então, assim, a votação foi extremamente expressiva. O partido veio atrás, a sociedade falou, poxa, viu? A gente, como sociedade, deu um recado claro. A gente confia no seu trabalho. Vá pra cima, faça mais, faça melhor. E a gente acabou realmente construindo aí um entendimento, vendo o quanto que o mandato do Bruno ajudou em Indaiatuba. Indaiatuba sempre teve um deputado estadual, seja de um grupo, de outro. A gente tem 6 mandatos do Rogério Nogueira. E o quanto que ter um segundo deputado estadual ajudou a cidade. Porque tanto o Rogério trouxe ainda mais recursos para a cidade, o Bruno trouxe muitos recursos para Indaiatuba. A gente viu o peso político da nossa cidade na região aumentando. E aí a gente foi construindo um entendimento. O próprio Bruno falou, poxa, vem, eu vou para uma disputa mais difícil, que é de federal, mas eu acho que eu estou com capacidade para isso. Eu tenho sentido o trabalho não só de Indaiatuba, mas de toda a região, de todo o estado, e acho que dá para construir isso. E foi se construindo esse caminho, né? Então, a sociedade em geral cutucando, falando, viu? Vai pra cima, vai pra frente, vai. E eu vendo que tinha como ajudar ainda mais a cidade, que é o meu objetivo principal, ajudar a cidade, fazer um bom trabalho, impactar a sociedade. Agora é óbvio que não só em Indaiatuba, mas todo o nosso estado, mas a gente viu que dava atração. Tanto é que no meio dessa trajetória a gente teve a ousadia de falar, poxa, peraí, é difícil eleger um federal? Muito. Eleger um estadual é muito difícil? Muito. E 2 estadual, meu Deus, que loucura. A gente correu atrás e conseguiu, né? A gente conseguiu eleger o Bruno, deputado federal, eu estadual e a Clarice Ganem também estadual. Então a gente tem um grupo que realmente se preocupa com a sociedade, trabalha de forma constante e isso vem sendo reconhecido pela sociedade, nos colocando cada vez com maiores responsabilidades e maiores poderes para realmente conseguir reverter isso em benefício para nossa cidade, para nossa sociedade. E essa força já se mostrou no próprio parlamento com a aprovação da lei da Filacross, né? Que é uma lei feita em conjunto. Tá sabendo? E que é muito importante.
O governador já sancionou, né? Sancionou, é um projeto de lei que o Bruno Ganem colocou junto com o Caio França, lá atrás, aprovaram. Que a nossa Assembleia ela é bastante empenhada em deixar bons projetos andarem. Mas chega no governo, às vezes não passa. E o Dória vetou. Nunca foi colocada a derrubada do veto, enfim, acabou a legislatura, nova legislatura. Eu, Clarice, conversando, ela falou, poxa, eu tenho a intenção de lançar esse projeto. Eu falei, que bom, pode ser a cabeça desse projeto, que era do Bruno, se apresenta, eu sou coautor, vamos chamar o Caio também, vamos abrir para todos os deputados, né? Quem puder ajudar, vão correr atrás para justamente fazer a coisa andar. E de fato, a Clarice foi autora, eu fui coautor, junto com o Caio França, e o projeto foi aprovado na casa, a gente imaginava que era possível e foi. Quando chegou pro governador, a gente já começou a ficar, olha, talvez vá, talvez não vá, vamos articular. Tivemos reuniões com o governo, com o Kassab, enfim, todo mundo foi cutucando de um lado e de outro para mostrar a importância do projeto e de fato ele foi sancionado. Teve um veto pontual ou outro, mas enfim, o cerne da questão foi preservado e a gente vai ter essa transparência na fila do Cross. Que, para quem não sabe o que é a fila do Cross, tá ouvindo esse tempo todo falando, meu, tá bom, vai ter transferência na fila, mas a fila do quê? Crossfit? Não, não é crossfit. Cross é outra coisa. Vamos dizer assim, quando você tem médias e altas complexidades de cirurgias, de procedimentos, de exames no seu município, seja aqui em Indaiatuba ou em qualquer outro município, isso é regulado por uma fila central do estado. Então, essa é a fila do Cross. Você tem um procedimento de alta ou média complexidade, você não vai fazer na sua cidade, mas você vai ser remanejado. Você e de todas as cidades da região, porque você tem um ponto específico que faz esse tipo de procedimento. Por vezes é no Unicamp, por vezes é em outro hospital regional de outra região do estado, mas você tem direito àquele procedimento. E como que fica esse seu direito depois que você sai do município? Você entrava numa fila que você não tinha a menor noção de que posição da fila você estava. Aqui em Datuba era assim. E era um projeto do Pérez que ele apresentou, era do nosso grupo, já tinha sido do Bruno Ganem, quando vereador, que não tinha passado, o Pérez apresentou e conseguimos fazer aqui na nossa cidade ter uma transparência na fila da saúde. E a gente queria levar essa mesma experiência para o estado todo. E foi possível. Então agora, a partir do ano que vem, já está sancionado, mas tem esse prazo de organizar. Regulamento, né? Regulamentar certinho, para ter essa facilidade de você saber em que posição da fila do cross você se encontra. Porque por vezes é um procedimento mais complexo de cirurgia de joelho, coração, enfim, a pessoa não sabe. Até para se organizar, porque às vezes é um procedimento, às vezes uma questão de coração. Toca a vida normal. Só que você tem que operar. Você tem até 5 anos pra operar, pelo amor de Deus, opera. Aí você fica numa prioridade baixa, tal. Você vai pra fila do cross. Tá, e agora? Quando que vão me chamar? Pô, final do ano, a pessoa tá bem. Ela tem que operar para evitar de dar um problema maior, mas ela tá bem. Ela se planeja para viajar, ela se planeja alguma questão de férias do trabalho. Se ela sabe quando ela vai ser operada, quando ela tem uma previsibilidade, mais ou menos a direção, ela consegue se organizar a vida pessoal dela inteira, da família, de todo mundo que vai dar uma rede de suporte para ela. Então é muito importante ter transparência, porque é um direito do cidadão. Basicamente, o Estado fala, deixa que esses casos, esses pepinos, esses casos mais complexos de saúde eu resolvo. Mas quando? Não sei, veremos. Mas agora com essa fila, agora com essa transparência na fila, né? Vai ser possível ter essa previsibilidade, né? Até porque, convenhamos, né? Vai ter que fazer uma cirurgia neurológica muito específica. Eu gostaria de ver todas as cidades com um neurocirurgião muito bom. Mas é impossível, por enquanto. Então você tem um para a região toda. Né? Então é necessário existir uma regulação. Você tem que tirar a alta complexidade dos municípios e passar para o estado. Só que tem que ter uma transparência, que senão, poxa, a pessoa está no município. Aqui em Indaiatuba a gente conseguiu deixar a coisa bem fácil do cidadão entender como que funciona. Então tá mil maravilhas. Ele sai do município e cai pro estado. Meu, e aí? O que acontece? Meu Deus, o que eu faço agora? Fica sem mãe, sem pai, fica sem nada. Fica desolado, né? E aí, dentro da sua atuação, tem essa de transparência, que tem a questão da transparência na cidade, mas como deputado você também tem atuação na defesa das crianças, né? Na primeira infância, que era já uma bandeira sua aqui na cidade e agora continua no estado. Sim. É um trabalho muito, muito bacana que, assim, é uma motivação pessoal muito grande por entender, por estudar. Até por ter me tornado pai, eu fui cada vez mais me aprofundando e entendendo o quão impactante é para o desenvolvimento daquela criança, daquele ser humano, a primeira infância, dos 0 aos 7 anos. Né? Então, assim, é muito significativo cada real investido nessa faixa etária, seja na parte de saúde, de alimentação, de educação, enfim, tudo
tudo nessa primeira fase da vida é muito mais potencializador pro resto da sua vida. Tanto pros seus problemas, pros seus traumas, pras suas dificuldades, quanto pra sua evolução, pro seu desenvolvimento motor, cognitivo, social e por aí vai. Então, eu venho trabalhando bastante nessa área também. Alguns projetos apresentei lá na Lesp já, alguns em parceria com a deputada Leci Brandão, Marina Elou, né? A gente tem uma proposta de fazer uma parte do orçamento do Estado ser específica para essa faixa etária. E ter uma transparência nessa parte do orçamento para realmente conseguir conduzir o melhor possível, canalizar o melhor possível esses recursos para essa faixa etária. Porque não impacta só as crianças. E que se fosse só as crianças já tava bom, né? Mas não, impacta, é um efeito multiplicativo em toda a sociedade. Então, a gente investir na primeira infância é fundamental. É fundamental. E tem coisas que se não forem atitudes, né? Que se não forem tomadas durante esse período, até os 7 anos, daí perde-se essa janela de oportunidade de fazer ali a criança se desenvolver como ela precisa se desenvolver, né? Sim, sim. E até por esse motivo que a gente acabou constituindo parte da Frente Parlamentar pela Primeira Infância, que é a reunião ali, de fato, de você conseguir aglutinar numa frente parlamentar os políticos, os parlamentares, os deputados estaduais eleitos que têm a preocupação sobre esse tema e que estão dispostos a realmente fazer grupo de estudos, debater, aprofundar ideias para gerar projetos de lei, políticas públicas, indicações ao executivo para acertar nesse tema. Né, esse tema que é extremamente importante e que a gente sabe que por vezes ele fica sendo escanteado e fica sendo tratado como não, tá dentro daquilo. Não, não tá dentro, ele é um ponto específico, tem que ser tratado de forma individualizada, específica, para justamente ter foco nas políticas públicas dessa faixa etária. Por isso que é importante que seja um projeto de lei, esse projeto de lei de orçamento, para Sim. virar uma parte do orçamento, ou seja, o Estado precisa fazer esse investimento direto ali na primeira infância. Não Sim. é assim, sobrou um dinheiro aqui, vamos pôr ali. Não, não. Esse dinheiro Não, tem que ir para a primeira até para infância. literalmente você conseguir separar dentro das modalidades. Porque a primeira infância, ela vai permear todas as áreas da sociedade. Vai estar na área da educação, vai estar na área da saúde, vai estar na área de meio ambiente, vai estar na área de assistência social, né? Então, poxa, você trazendo mais recurso para englobar a infância, a primeira infância, você vai naturalmente desenvolver melhores creches, melhores sistemas de ensino, melhores questões de saúde, avanços significativos na taxa de vacinados e vacinações das mais diversas complicações que a gente tem, que a gente viu, infelizmente, caindo a taxa de vacinação de todas as doenças em decorrência da pandemia, porque você literalmente tinha que, por vezes, optar, ou essa vacina aquela, ou peraí, eu não vou no posto de saúde, que tem muita gente ali que pode estar com Covid, então muitas crianças foram tendo um pouco do seu direito negligenciado, né? Então é muito importante você especificar o orçamento dessa forma. Tem um projeto de lei também que é sobre o Programa Estadual de Fortalecimento de Vínculos Familiares, que entra dentro disso, né? Exatamente. Não é só a vacina, não é só ter a creche. O ambiente em que essa criança se desenvolve, o ambiente em que ela está inserida, faz toda a diferença em toda a vida dela, o restante da vida dela. É a busca que a gente tem em várias áreas para tentar não só conquistar direitos, mas garantir direitos, né? Então, a criança tem diversos direitos, esses direitos têm que ser atendidos. A gente tem que ter o Estado como um motor que vai lá e cria os ambientes, que propicia o desenvolvimento da sociedade. Entre esses desenvolvimentos fundamentais está toda a atenção dada que tem que ser dada à primeira infância. É importante. O Hugo tá sabendo de todos os projetos, Eu tá pesquisei, eu acompanhando. li o negócio da primeira infância. Primeira infância? O que é a primeira infância? Aí eu fui entender que esses primeiros É uma anos, né? divisão usada justamente nessa faixa etária, porque é nesse período que você tem a poda mental, que você tem os maiores desenvolvimentos cognitivos, as maiores necessidades energéticas de alimentação. Então, muito da desigualdade social que você vê, você literalmente pode falar que ela já vem do útero da mãe. Porque a mãe não conseguindo se alimentar direito, ela já vai ter mais dificuldades, o feto vai ter mais dificuldade de absorver os nutrientes e tudo mais. Eu vi algumas pesquisas sobre a questão de ingestão de ferro, o quanto eles imaginam que o QI, olha a Nossa. doideira, né? Literalmente, eles estão com alguns estudos que só vai se comprovar com o passar do tempo, mas que a partir de uma determinada data nos Estados Unidos começaram a fornecer de forma gratuita, e lá não existe SUS, lá a medicação gratuita é uma coisa muito difícil de acontecer, então... Para eles fazerem isso eles estudaram que a ingestão correta da quantidade de ferro do 0 a 2 anos vai propiciar um desenvolvimento de QI de, em média, 5 a 10 pontos a mais do que teria sem a suplementação desse ferro.
Então, olha isso, você consegue literalmente aumentar a capacidade cognitiva de você dar o ferro no momento certo. São Ou 2, 3 seja, gotinhas. trocando em, sei lá, em Que miúdos. suja a roupa pra caramba, que derruba no É, chão, uma mas aí maravilha. você vai falar assim que isso vai fazer diferença no salário dessa criança quando ela for trabalhar no mercado de trabalho lá com 30 anos. Ou A na capacidade capacidade. daquela geração de fato desenvolver as inovações e mudanças tecnológicas que vão trazer benefícios à sociedade como um todo. Não só a questão mercadológica, financeira, Sim, salário, sim, sim. mas, poxa, quão impactante seria para a humanidade se algumas medicações tivessem sido descobertas antes? Ou quão impactante seria para a humanidade se certas tecnologias de geração de energia, ou de prevenção de saúde, ou de segurança viária, enfim. Né? Então, existe essa questão individual, de, não, vai ter um melhor salário, vai ter uma melhor educação, mas o objetivo final do salário é a metrificação do que o trabalho daquela pessoa está fazendo para a coletividade. Né? Então, você realmente conseguir desenvolver mais essas novas gerações, você vai propiciar uma sociedade mais sustentável, né? Uma sociedade mais justa. E isso é muito moderno. A gente está falando de colocar no orçamento, de ter o projeto de lei sobre isso, para garantir que o Estado tenha, siga essas práticas que já são realidade em outros países, né? Países Sim. que já estão caminhando mais rapidamente sobre isso. Ah, sim. A gente não tem o problema, vamos dizer assim, que alguns países têm de ser vanguardista necessariamente. Então, assim, modelo da previdência, envelhecimento, dificuldades da população envelhecida. Nenhum país sofre o que o Japão sofre, porque o Japão é o primeiro. Ele tem a população mais idosa, ele tem uma série de dificuldades, de problemas, de uma série de estruturas da sociedade que eles estão aprendendo com a dor. A gente pode ver, fala, poxa, peraí, a nossa pirâmide etária daqui a tantos anos vai estar parecida com a deles. O que a gente vai fazer? Eles têm essas dificuldades, como que a gente pode melhorar? Eles testaram esse caminho, não deu certo. Aquele outro país ali chamado Itália, tem também uma população bem envelhecida, testou esse outro caminho, deu certo. Então a gente não precisa inventar a roda no Brasil. A gente tem muita coisa que a gente consegue pegar de fora e adaptar. Mas depende, obviamente, de ter interesse nisso, né? E além da primeira infância, tem também a questão que é da causa animal, né? Que é Sim. uma bandeira muito forte do grupo como um todo, mas você também tem projetos de lei apresentados nessa área da causa animal, né? Sim, sim. Como deputado, vários projetos de lei, foram mais de 25 projetos de lei apresentados nessa área nesses primeiros 8 meses de mandato, mas enquanto estava aqui como vereador também, vários projetos de lei que ou apoiei, ou fui autor, ou coautor, né? Opa, água gelada, quando aí chega a sim. gente fica feliz. Muito obrigado. Então, como você bem colocou, a causa animal é muito importante para o nosso grupo político e para o meu trabalho como um todo, desde quando eu era vereador, mas agora como deputado. Foram mais de 25 projetos de lei apresentados nesse período, de apenas 8 meses. Muitos deles importantíssimos, como eu ressalvo a questão do projeto que a gente está construindo e que eu espero que seja aprovado e que também se torne lei, né, do Programa Estadual de Animais Aptos para Adoção, Animais Perdidos e Aptos para Adoção. É um programa que vai facilitar não só para quem quer adotar um animal, não só para quem perdeu um animal e está procurando, mas também para as ONGs, entidades, o serviço público que trabalha e tem, por vezes, dificuldade de interlocução de informações. A informação está retida numa prefeitura, não está na outra, não está disponível para o Estado, não tem, vamos dizer assim, uma comunicação integrada. Isso vai facilitar bastante. Um outro projeto que a gente conseguiu aprovar por unanimidade. Desculpa pela tosse, vou tomar um golinho de água. Não, tão mal que tá afiado na ponta da língua, Um outro mas tem projeto um que a outro gente... projeto, né? Que é o das coleiras, esse? Poxa vida, deixa eu contar. Ah, eu acho que eu adivinhei. Não, outro projeto muito importante pra gente foi o projeto do combate a essas coleiras que dão choque. Foi aprovado por unanimidade na Assembleia. Foi pro governo, não teve o desfecho que a gente esperava. Estamos trabalhando numa solução para conseguir fazer se tornar lei, né? Voltou pra Assembleia, a gente vai lutar para realmente conseguir, em conjunto com o governo, fazer a coisa acontecer do jeito que a gente espera que tenha que acontecer. Mas o projeto é muito importante, ele proíbe, e por sinal aqui em Indaiatuba já é lei, né? Eu, como vereador, consegui apresentar e aprovar. No estado é o nosso desafio, né? E esse projeto conta ainda com o peso da Clarice Ganem também, que é coautora. Então a gente está trabalhando para fazer a coisa acontecer. Mas para quem não sabe como que é o projeto, ele proíbe o uso, a venda, a fabricação, a comercialização desse tipo de item, que não só dá choque no animal, como também emite ruídos sonoros, enfim, é um instrumento de tortura. A maioria dos adestradores não usam, não recomendam de ser usado. É óbvio que vai ter gente que acha que é bom, igual tem gente que acha que é bom bater em criança. Ah, não, bate na criança que ensina. Isso é um absurdo. Já tá provado por A mais B, por 300 estudos, por todos. Mas tem gente. Então, assim,
Tem gente que tem opinião e beleza, tem a sua opinião. Só que todos os fatos científicos apontam pro contrário. A mesma coisa com essa questão de coleiras que dão choque. Elas não ajudam a adestrar o animal. O animal vai responder mais a estímulo positivo e não negativo. Então, a gente escuta uns absurdos que não dá choque não. É uma massagem. Nossa, é cada coisa que você desacredita. Massagem é Não, boa, né? não, massagem é bom. Mas você tá dando massagem porque ele fez errado? Então, peraí. Sabe, não faz sentido. Então, é um instrumento de tortura, a gente tem que combater. Eu acredito que é possível no nosso estado de São Paulo banir, até porque a gente fez um estudo simples, mas fez um estudo de impacto financeiro e, nossa, a gente jogou lá em cima as estimativas, não dá 1 milhão de arrecadação no ano. No ano. Então, eu acredito que para parar de ter tortura nos animais, se fosse muito mais do que esse 1 milhão, ainda valia a pena. Mas só por 1 milhão, pelo amor de Deus, já passou da hora de eliminar isso no nosso estado, banir, proibir e acabou. Sem falar que tem coisas que eram normais antigamente, por outras gerações. Podia fumar em um ambiente fechado, não precisava usar cinto. A sociedade está em evolução constante. A gente ter cada vez mais direitos e responsabilidades atribuídas aos animais, né? A gente ter cada vez mais conquista de direitos aos animais, cada vez mais responsabilidades aos tutores, é um avanço da sociedade. É uma vida. Se você não quer cuidar bem, não tenha. Você não é obrigado a ter. Mas se você quer ter, tenha com responsabilidade, tenha com cuidado, leve ao veterinário, faça tudo que é certo. Eu quero adestrar ele. Que bom. Parabéns. Tem as formas corretas que não causam dor, sofrimento. Né? Mutilar o animal, dar choque, bater. Meu, não funciona. Não funciona. E mesmo que funcionasse, não tem cabimento você submeter o animal a dor, sofrimento e tortura. Mas não funciona. Então, assim, é duplamente absurdo o negócio. A tortura pela tortura em si, isso não tem sentido, né? Maligno isso. Muito bem. E também ainda dentro da causa animal, tem sempre essa discussão, né? Como que a gente acaba com os maus tratos, acaba com... É muito difícil, porque é cultural, muita gente acha que sim, vou bater no cachorro, vou punir ele. Meu pai bateu, meu avô bateu, não meu bisavô aconteceu bateu. nada, isso. Por isso a gente tem que atuar na infância. Uma das formas que eu acredito que são muito importantes, além de você tentar conscientizar a sociedade como um todo, é você atuar em cima ali de realmente gerar o hábito, gerar a cultura que você espera de ver ela ser reproduzida. Aqui em Indaiatuba, em analogia, eu lembro uns bons anos atrás, tinham feito um projeto parecido com questão de trânsito nas escolas, para os alunos aprender como que funciona a lei de trânsito, dar multinha pro papai, pra mamãe. Poxa, se você ensina pra criança que não pode bater no animal, que ele tem sentimento, que ele tem sensações, tem dor, tem tudo, tem frio, tem medo, a criança absorve isso. Ela de fato se transforma num adulto que tem essa consciência. Então, um dos caminhos é esse. É óbvio, a gente tem também a vertente, o caminho de legislar, porque ainda existe muito buraco na legislação, muita impunidade por falta de lei de fato. Então a gente tem que atuar na base da árvore, na raiz, que é a infância, a questão de mudar a cultura, conscientizar a sociedade, mas também tem que atuar na copa da árvore, que é combater o que acontece, ir lá ter leis que funcionam, que realmente não permitam que isso continue acontecendo. Eu acho que tem esses dois principais caminhos. É óbvio que isso vai para muitas mais ramificações, né? Sabe o que eu acho legal? Que às vezes que eu tenho contato com os alunos na escola, e falando de causa animal, falando de direitos dos animais, é batata, assim. Quanto mais novo o aluno ele vai falando, tinha que ter um hospital para animalzinho, tinha que cuidar do animalzinho. E aí quando vê alguma coisa de sofrimento animal, lembro que uma vez a gente estava discutindo em sala de aula alguma coisa do tipo, né? E eles falando, que absurdo, ter um maus tratos. Olha que legal, essa consciência já vindo. Sim. A base vem forte, né? As crianças forte. Já vêm com essa consciência. Preocupação climática, né? A gente vê, enfim, que ainda bem que as novas gerações, a nossa geração, todo mundo que nos chama de jovem ainda, né? Então, eu Esperamos acho que ser por muito tempo jovens. Tá na mentalidade, eu quero ser jovem até o fim. E nessa questão dos animais também, né? Isso é muito importante de ver que as crianças, adolescentes, o pessoal mais jovem tá engajado nessa questão de cuidar dos animais e de ter essa responsabilidade. Respeito à vida, né? Respeito à vida, né? Respeito à vida e é tudo isso. Bem, tá conseguindo abrir aí? Calma, tá força. Tá 10-0 para o copo d'água, mas eu... Você vai conseguir, eu tenho fé. Aí, pronto. Eu também tenho fé que eu vou conseguir, viu só? Aí, isso é vivência. A fé move montanhas.
Muito bem, você veio aqui assim que você ganhou, né, o ano passado, e você assumiu em março, né? 15 de março. 15 de março, mas é a última vez que se assume em 15 de março. Mudaram, porque era uma loucura, né? O candidato a deputado estadual disputava normalmente em outubro a eleição, aí todos os deputados federais, todo mundo assume 1º de janeiro. No caso, os federais é fevereiro. Mas é assim, é ali no comecinho do ano. E os estaduais só do estado de São Paulo, do resto do Brasil não, só do estado de São Paulo era 15 de março. Agora ficou todo mundo por igual, 1º de fevereiro, beleza? Então o meu mandato é mais curto. Ó, te tiraram um mês. E Senão meio. que vai ter que trabalhar E meio. Poxa, a Vai ter gente que trabalhar valoriza mais. cada dia. Cada dia tem que ser valorizado, porque é uma responsabilidade e uma oportunidade de realmente impactar positivamente a sociedade. É menos tempo pra fazer mais coisa. Eu adoro isso. Tanto é que aconteceu isso lá com o Bruno, né? 90 dias, 3 meses de campanha. Nossa senhora. Depois, não, 90 dias era uma insanidade. Mas beleza, aí foi pra Maltratava todo mundo, 45, né? maltratava a população, maltratava todo mundo, porque... Chegava no segundo mês e já tava, Não, já tava... E assim, a pessoa pegava o primeiro papel de candidato na mão, ela já falava, eu não vou ler agora. Eu vou ler depois, tem muito tempo. E obrigado, pô, eu tava no porta-luva e perdia. Então era uma coisa assim. Não podia, e a regra de pré-campanha era outra, você não podia falar nada. A pessoa chegava pro cara que tava no mandato de vereador, todo mundo sabia que ia disputar a reeleição. Ô, você é candidato, não posso falar sobre isso. Como assim? Não, você é candidato? Não posso falar sobre isso. Não podia falar sobre o assunto. Nossa. Aí agora mudou a regra, onde a pessoa pode falar, sou pré-candidato, pretendo disputar, Futuramente. futuramente. Não pode pedir voto, não pode falar o número, tem uma série de regras, mas deu uma elasticidade maior para que a pessoa possa fazer um trabalho. Até porque, convenhamos também, né? Quem estava no mandato tinha uma vantagem competitiva gigantesca, porque todo mundo já sabia que ia disputar de novo. E quem estava fora tinha que fingir de morto e chegava só na eleição, balançando bandeira. Aquele meme da senhora correndo da repórter. Senhora, a senhora é candidata, senhora? A senhora indo embora. Acho que ela tava correndo da repórter por outro problema, né, cara? Esse caso é outra coisa, é só o meme. Mas é uma insanidade. 1º de outubro, vai, que fosse. 1º de setembro, julho. Era julho, agosto e setembro. A gente falava que a campanha começava a esquentar. Porque começava no inverno e ia esquentando. Entendi. E hoje, a semana já retrasada quente. mesmo... Já começa quente, já Meu começa... Deus. E como que você projeta, é lógico, né? Sei lá, se no final de 2019 alguém falar assim, o ano que vem, não, ano que vem fazer isso, aquilo, março, pandemia. Fecha tudo, máscara, não tem vacina, não sei o que. Nossa. Mas tá. Caótico. Podendo projetar sem nada fora dos padrões, o que você espera desse primeiro ano, que vai completar agora em março, e o que você espera alcançar quando chegar no final desses 4 anos, ou 3 anos, 95? Olha, eu pretendo, assim, a principal diretriz do nosso trabalho é dedicação total. É fazer o máximo que der, a todo momento, se dedicar, conseguir. A equipe é muito entrosada, a equipe é muito boa. A gente veio construindo a equipe desde quando eu era vereador, agora com deputado a gente ampliou a equipe com pessoas maravilhosas que contribuem, porque você não chega sozinho em lugar nenhum. Você tem que trabalhar, tem que ter vontade, mas se você não tiver gente ao seu redor que pensa parecido, que ajuda, que rema junto, a coisa fica à deriva. Então, eu tenho certeza que a minha maior motivação é a mesma da minha equipe, que é fazer o máximo possível de dar retorno para a sociedade, de impactar positivamente a sociedade. A gente já começou com o pé direito, porque a gente começou com o pé direito correndo, né? Eu já fui direto colocado eleito como presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão muito importante por todos os assuntos climáticos que a gente permeia e pela causa animal, que é uma frente que eu tenho um trabalho muito forte. Também estou membro na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ou seja, tida como uma das comissões mais importantes. Sou suplente na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sou membro efetivo de Assuntos Metropolitanos e Municipais, na de Infraestrutura. Sou suplente na de Saúde. Enfim, eu estou como suplente ou como membro efetivo das mais importantes comissões da casa. E para quem não tem o hábito de acompanhar, né, a comissão é por onde passam todos ou a maioria dos projetos de lei, dos temas, né? Finanças e Constituição vão passar todos. Aí elas passam, todo projeto de lei passa por essas duas comissões e vai para uma das suas temáticas. Então, vai passar, todos os projetos de lei vão passar por mim ali na Comissão de Finanças. Você analisa, os outros parlamentares apresentam projetos, você apresenta projetos também,
e as comissões analisam antes de ir para votação, aprovar ou não, até para fazer ajustes, né? Até porque se você não aprovar na comissão, você já matou o projeto e não vai para plenário, né? Então, Ou porque não cabe ao legislativo, ou porque não tem orçamento, né? Ah, vamos construir, não sei o que, não tem orçamento. Ou porque é prerrogativa do governo federal, enfim. A própria comissão já vai e filtrando, tem né? comissão que você vai votar de uma forma técnica e tem comissão que você vai votar pelo mérito do projeto de fato. Então tem momentos de discussão da parte legal. Ah, quero proibir. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Ah, quero proibir não sei o quê. Tá, Quero legalmente. proibir as pessoas de andar no meio. Sabe quando você anda assim? Legalmente aí pode? Pode. Mas eu particularmente sou contra. Tá, pera. Nessa comissão a gente vai discutir o mérito. Nessa comissão a gente vai discutir a técnica legislativa, a legalidade. Então, na legalidade pode, mas no mérito eu sou contra. Então aqui eu vou ter que me posicionar de uma forma, aqui na outra. Ou por vezes acaba tendo congresso de comissões, vira reunião conjunta de comissões, aí você discute da forma mais ampla, mas é um trabalho muito bacana. Eu, particularmente, sei que dá muito trabalho, tira a gente, às vezes, de ter um pouco mais de liberdade de tempo, de estar na rua, de estar conversando, de estar fazendo um trabalho mais próximo da população, mas o trabalho que é feito lá dentro da Assembleia também é muito importante. Então, e para todo lugar que eu vou, se eu estou disposto a fazer, eu vou fazer bem feito, vou fazer o máximo que posso. Então, nesses 4 anos que você perguntou, eu pretendo realmente conseguir entregar muito para nossa sociedade. Muito em quais áreas? Na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social, combater injustiças e diversos problemas que a gente tem na nossa sociedade, na primeira infância, na causa animal, no meio ambiente, trazer emendas importantes para o nosso estado, para nossa região, para as bandeiras que a gente defende. A gente já votou projetos importantes que vão impactar a nossa região, como a questão do trem, enfim, intercidades. A gente tem reformas estruturais a serem feitas e tem que ser feitas da forma correta, bem discutidas, bem aprofundadas, né? A gente tem agora uma reforma fiscal que foi feita depois de muito tempo tentando, que tem uma janela de transição de mais de 10 anos para alguns assuntos e a maioria das questões dos IVAs estaduais e federais são em 10 anos de transição. E, enfim, tem muita coisa que o Estado vai ter que fazer, vai ter que se mexer, pensando nessa transformação de arrecadação, e é muito complexo mesmo. Para quem gosta de estar perto e entender o que vai acontecer e manejar da melhor forma possível para impactar positivamente a sociedade, é na política. Se você está inconformado com a sociedade, você acha que as coisas têm que melhorar, têm que mudar, vem para política. Vem pra política que você vai encontrar os caminhos para você, por vezes, tentar e achar que não mexeu nada, mas mexeu um pouquinho. E é de pouquinho em pouquinho que a gente vai transformar a nossa sociedade, o nosso entorno num lugar melhor. Inclusive, devo lhe perguntar, até por ofício filosófico, Tá curioso, o tá quanto curioso. daquele rapaz, daquele jovem Mancebo é antigo, hein? Aquele jovem que discutia política na escola, as notícias, quanto daquele jovem, quando você tá ali discutindo orçamento, você fala, nossa, o quanto tá presente nessa sua atuação? Eu fui amadurecendo um pouco, eu fui parando de ser tão incendiário e ser um pouco mais bombeiro em alguns momentos, mas a energia é a mesma. A vontade é igual. Eu brinco, o pessoal que me deu aula, que conhece de infância, de criança, sabe o quão energizado eu sempre fui. Não consigo ficar parado na cadeira, sempre tive muita vontade de sair fazendo, acontecendo. Ó, agora chegou um suco aqui. Estão tratando a Não, gente muito bem. não quero interromper a filosofia. Vamos lá, já falo do sul. Enfim, tem muito daquele jovem ainda. Muito, muito. Mais experiente, amadurecido, com mais conhecimento, com mais capacidade, mais energia mesmo. E eu acho que uma das minhas metas é não perder essa energia, não perder essa vontade, esse vigor, essa forma um pouco inconformada de ver a sociedade de uma forma que não é ideal e lutar para que ela seja a mais próxima possível do que é idealizado. A gente tem que realmente conseguir dar tração na sociedade para se desenvolver, para as pessoas conseguirem, de fato, alcançar os seus sonhos. Aquele jovem que chegava com a notícia e tal, imaginava que ia chegar ao maior parlamento da América Latina, imaginava que ia poder discutir isso. Não, de forma nenhuma. Até porque, convenhamos, né? Quando você é muito jovem, eu tô falando de adolescente, 13, 14, 15 anos, você absorve os maiores sensos comuns possíveis, né?
Então, assim, política, ixi, sai fora, isso aí não presta, ninguém presta, isso é coisa ruim. Você tem essa visão, até você entender o que que é. Viu, você já comeu não sei o quê? Não. Você gosta? Não. Você não comeu? Não, não comi, mas não gosto. Vi de longe e já não gostei. Então, por vezes, é natural da imaturidade, da infância ali, da juventude, você ser contra algumas coisas. Você fala, não, nada presta, nada vai mudar, tá tudo errado. Mas quando você percebe que o único jeito de mudar aquilo que você vê que tá errado é participando, é discutindo, é debatendo, é chegando em consensos, poxa, eu vou falar que esse potinho aqui é azul. Uhum. Você vai falar, meu, é verde. Azul esverdeado. Então, a gente vai ter que chegar no meio termo. A gente vai ter que chegar no entendimento. E a política é a arte de você conseguir criar um terreno comum para, a partir daquele básico comum, você permear uma discussão saudável que leve a um terceiro ponto. Então, é a arte do possível. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, mas é do jeito que dá para ser. Então, os E a avanços teoria, são... a prática, o possível, né? Não, e as coisas são construídas assim, gradativamente. Você vai aos poucos galgando, discutindo, debatendo, consolidando posições, a coisa vai avançando até chegar num ponto que realmente é possível. Curioso, você falou da primeira infância, né? Mas você está vivendo intrinsecamente, intensamente uma primeira infância, né? Minha filha Isabela, 2 anos e 4 meses, energia pra dar e vender. Minha esposa brinca que ela foi uma criança boazinha, que quem tinha que estar pagando os pecados sou eu sozinho. Minha filha ela tem muita energia, é uma delícia, gente, é uma delícia. É muito bacana. Ela é. A gente brinca que tem um meme, né? Que todo pai fala, ai, meu filho vai pra Harvard, meu Deus, que inteligente, é um gênio. Mas assim, Isabela é incrível. Ela pega no ar as coisas, ela começa a imitar, é uma esponjinha. Você tem que tomar muito cuidado. E como eu disse no começo, ela não mexe no celular, mas se você der o celular na mão dela, ela começa a fazer assim. Ela começa a gesticular, ela começa. Outro dia ela percebeu que tem reconhecimento facial no meu celular. Ela aperta o botão e faz assim e volta pra ela. Ela desbloqueia o celular com a minha cara. Como que ela entendeu que isso funciona? Não sei, mas ela percebeu que funciona. Não tem nem 3 anos de idade essa menina. Vocês deram muito ferro pra ela. Ela vai ser inteligente, vai pra Harvard. Daí, os pais vão ficar com o coração na mão. Não vai, e não. também vou parar, é a última coisa filosófica, tá? Senão o El sabe, fica aqui até 3 horas da manhã. Também é uma forma de construir uma sociedade melhor pra sua filha, lógico. E pra todos os filhos, né? A gente tem que ter essa visão de construir o que é bom pro coletivo. Até porque eu falo com o pessoal que às vezes tem um pouco mais de condição financeira, agora tem um pouco mais de contato, porque tem muito deputado, tem contato, tem empresário que tá lá, que tal, apresenta um pro outro, tudo. Nossa, que bom seria o cara ser rico e não ter que andar de carro blindado, né? Que bom seria o cara ser rico e poder andar na rua. Enfim, não adianta a gente concentrar riqueza, a gente distorcer a sociedade a tal ponto que a pessoa só pensa no umbigo dela. Pô, eu quero ver minha filha podendo estudar numa escola pública, estudar numa boa escola, conviver em espaços públicos com pessoas, com outras crianças que tenham oportunidades, que tenham se desenvolvido também, que tenham acesso ao que há de melhor de conhecimento científico para que justamente possam se desenvolver como pessoas saudáveis, pessoas equilibradas, pessoas, sabe? Então, a gente vê muita individualidade, principalmente hoje em dia, com rede social, onde na rede social parece tudo é lindo, maravilhoso, a vida da pessoa tá um caos, mas você vê lá, é viagem, é isso, é aquilo, é amizade, e ela não tá bem, ela não tá feliz de verdade. Então a gente vive muito no momento de falsas impressões, de muito aparentar e pouco estar bem, né? Então, eu acredito num modelo de sociedade que as coisas fluem melhor, que tem mais oportunidade a todos, que a gente possa ver aí de fato que a pessoa trabalha, produz, ela tenha condições de ter acesso àquilo, né? Poxa, imagina, você vive trabalhando para construir uma coisa, para produzir uma coisa, você não tem acesso, você ganha muito mal. Poxa, não é justo, não é correto, né? Não precisa ter tamanha concentração de poder, de dinheiro em tão poucas pessoas, né? A gente vive num país muito desigual. E acredito que uma das formas de você resolver isso é não só com leis, com modificações no sistema vigente para que realmente tenha uma maior capilaridade na geração de riqueza para as pessoas que ajudam a gerar essa riqueza, mas, assim, oportunidade. Né? Você propiciar para uma criança acesso à alimentação saudável, saúde, isso é fundamental. E o mundo que a Isabela, os filhos dela, enfim, de todas as pessoas. Que a Isabela ainda é tubana, sim. Aí, ó, né? Mais uma Indaiatubana. Mais uma Indaiatubana. Nasceu... Difícil de achar Indaiatubanos hoje em dia. Nasceu na OC, na sala do SUS, parto humanizado, foi
Nossa, eu errar um minuto pra menos, minha esposa me espanca. Acho que foram 11 horas e 50 e tantos minutos de Uhum. parto. Enfim, parto normal ali. Foi bem divertido. Isso é muito legal, porque tem muita gente que se esconde, aí vai pro hospital lá longe, num convênio caríssimo, Ultra Gold Plus. É isso, né? É fazer parte de uma realidade que você está construindo. E, como não poderia ser diferente, as Que é isso pessoas aí? vêm aqui, os nossos convidados, vem aqui o Altair, nosso produtor, master, diretor, executivo, ele faz tudo, faz tudo aqui. Inclusive suco, vou falar do suco já já. É acerola, será? Acerola, Eu graviola, acho que é acerola. carambola. Acerola? Acerola, poxa vida, aí é bom, hein? Está aqui, ele sempre dá presente aos nossos convidados. Está aqui, ele fez uma montagem ali e fotos suas aqui, Ricardo. Ó. Olha só. 4 fotos. Vamos lá, pra quem Aí, tá dando pra ver. tá Tem dando uma pra você ver, hein? bem novinho no semáforo com a camisa laranja. Sim, que ficou marcadíssima, né? Que eu ficava bastante com alguns revezamentos de camisa, As pessoas né? viam Mas a de laranja longe ficou mais e marcada. falavam, "Ah, ou é o Ricardo ou é alguém do Itaú. É um dos dois. Ó, Depois deve tem ser, deve ser aqui 2017, 18, né? Aí do outro lado, embaixo tem eu segurando. Provavelmente foi a vez que a gente apresentou 11, 18 projetos de lei de uma vez, vários de transparência. Muitos desses que eu tô segurando na foto foram aprovados. Aí tem uma foto eu segurando o obrigado pelos 64.175 votos, que foi pós essa última eleição. Meu Deus, a eleição judia da gente, né? Olha que cara de acabado que eu tô, mas enfim, tô vivo. A gente sobrevive à eleição, é difícil, mas a gente sobrevive. E depois é uma foto minha, da minha esposa e da minha filha Mostra no ali. Parque da Criança, aqui em Isso. Indaiatuba. Aí, tá Pra o quem não é de presente aí. Indaiatuba, tem o Parque da Criança aqui, um parque aquático gratuito. E eu vou servi-lo o Né? suco que Eu, eu eu acho até que devolvi a água que eu tinha colocado na caneca pro copo. acerola, é acerola. É. É a acerola? Eu sou. Oh, tem um copinho aqui, que maravilha. É. Olha, tá geladinho. Agora o Agora produtor você vem. apareceu. Agora o Agora você produtor vem. Ah, apareceu. pronto. Hoje eu tô escondido, hoje eu tô na técnica. Não, ninguém tá te ouvindo. Fala aqui. Tá Hoje eu gostoso, tô hein? escondido, gente. Hoje eu tô ali na. Ah, tá foragido. Nos Tá bastidores. devendo pra quem? Pra mim. Ah, muito Paga que me bem. deve. Paga que me deve. Vou pôr aqui. Muito bem, Ricardo. Vamos encerrar fazendo um brinde de suco de Não, acerola. vamos encerrar não. Vamos falar de mais alguma coisa. TechPix, a câmera mais vendida do Brasil. Tá fresco, né? Tá gostoso. Um ar. Será? Eu Muda a sei. câmera pra mim agora. Ó, dá pra ver aqui que eu tô... Nossa, respirei bem. Tá calor hoje. Eu sei Hoje, hoje. ontem, amanhã, todos os dias aqui em Indaiatuba Todo mundo odeia é o Cris quente. falando, né? Calor hoje, calor amanhã, calor para sempre. Porque que Indaiatuba- é isso. Calor, Indaiatuba tem o calor da amizade. Então... Quem mandou ter tanto deputado? Aí tem que ter um ônus também. Quer Pô. ter deputado que seja fresco? Não, aqui tem calor, Não, pronto. e olha que interessante, né? Indaiatuba teve por muito tempo apenas um deputado, que era estadual. Passou-se um bom tempo, agora a gente passou a ter 2 deputados estaduais. E em sequência a isso, a gente, em curtíssimo espaço de tempo, passou a ter 3 estaduais da cidade e 2 federais. Bem que um federal se mudou pra cá, tem 1 ano e meio, 2, sei lá, né? Que é o Bruno Lima, tá licenciado, tá como secretário lá na Prefeitura de São Paulo. A gente podia até considerar o Kim Kataguiri, que era daqui, mas mudou o título do assalto, mas é daqui. Estudou no Candelária também. No mínimo da região. Estudou no Candelária também, mesma escola que eu. Né? Eu lembro dele porque é mais novo. Acho que tem uns 2, 3 anos mais a menos. Então eu lembro dele menorzinho ali. Mas eu só descobri quem era ele depois que eu juntei lá com Creve, vi foto. Falei, meu Deus, esse menino aí. Lembro dele de algum lugar. Lembro dele de algum lugar. Espero que não seja multiplicado o calor pelo número de deputados, porque aí a Não, gente não, tá... não, não. Mas também nós temos Morada do Sol, Portal do Sol. Qual que é o outro do Sol mesmo? Vale É? do Sol. Jardim do Sol. Aí pronto, tem um sol pra cada bairro, já são 3. Muito bem. O El Vilauta esteve hoje nos trabalhos técnicos e na foto. E na foto. Na foto. Agora eu queria perguntar pro seu Hugo. Como que foi sua infância aqui em Indaiatuba? Ah, vamos começar a minha Vamos parte. começar o meu podcast com o Bem, Hugo quando agora. eu estava lá em Barbacena... Não, brincadeira. E a equipe, você quer citar? É que tem muita gente, Não, hoje capaz que- de Hoje que, esquecer veio, alguém. hoje que veio aqui com a gente tem o Carlos, tem o Alan e tem o Leonardo. Já que acompanhar para ver se eu ia me comportar no podcast. Eles estão aqui
olhando Eles pra estavam mim. segurando o suco de acerola, caso você falasse, não gostasse, não ia te dar suco. Entendi. Se você ganhou o suco, então... Ah, por justiça, né? Pra quem não sabe, o Hugo comprou alguns salgadinhos pra eles ficarem comendo aqui. Comeu antes deles chegarem e deixou só o saco vazio. É, Eu disse que eu comprei salgados, não disse que eles iam comer. Mas tá Isso. comprado, né? isso. Tá comprado. Aí ele falou, comprei salgadinhos para vocês. Comi, mas foi pra vocês. É, comi o salgadinho pensando neles. Falando, oh, os meninos Ó, são que tão gentil, legais. muito gentil da sua parte. Toda gente boa. Fazer o seguinte, estamos no final do ano, manda uma mensagem olhando aqui no olho do seu eleitor. Não só do eleitor, mas de todos que De assistem, né? Manda desejando boas festas, desejando um feliz 2024. Que loucura 2024, hein? Meu Deus, já estão... Vai lá, Ricardo. Ele tá ficando velho. Quando você chega e fala, fulano nasceu nos anos 2000. Nossa, deve ser novo. Meu Deus, já é Tem maior 12 de idade. anos no máximo. Né? Já é maior de idade, já tem carta, já tem filho. Às vezes fala, meu Deus, tô ficando Às vezes velho. tem mais de um filho. Às vezes tem mais de um casamento. Aí, beleza, vai. Manda bala. Manda, assim, um recado, boas festas para os nossos telespectadores. Pode deixar. Meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando já esse podcast há algum tempo, obrigado pela audiência de vocês. Queria mandar uma mensagem de carinho para todos aí, aproveitarem bem esse período de férias, com muita alegria, com muita saúde, com um convívio familiar, com muita diversão, mas com responsabilidade. Gente, contem comigo, com o meu trabalho. Estou deputado pelo primeiro ano, aprendendo muito nesse período, mas trazendo muita experiência do que tive aqui como vereador para fazer o melhor para a nossa querida Indaiatuba. Então, boas festas, divirtam-se. Vamos torcer para ano que vem não ser tão quente assim. E contem com o meu trabalho aqui. Tamo junto. É isso, pessoal. Muito obrigado. Os trabalhos técnicos do El Vilauta. Eu falei telespectadores, mas são web telespectadores. É Se isso? for na TV, Vira tem também. muita gente que assiste a gente na TV aí. Já viu, né? Obrigado aos meninos, o Carlos, o Léo, o Alan e todos os que nos acompanharam também. A gente volta, vocês sabem, né? O podcast mais divertido dessa cidade está aqui, né? parece que eu tô até de regata pelo suor, ó. Tá marcado realmente. Esse sua na camisa mesmo, hein? É que Indaiatuba não tem como, gente. Não tem como. Indaiatuba é gostoso, Quem é assim. nasce em Indaiatuba, quem trabalha, quem é de Indaiatuba, sua camisa, naturalmente. Nós somos assim aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Um tchauzinho ali, ó. Tchau.